Programa Conexão Brasil. Debates, entrevistas e comentários. Apresentação, professor Jacaúna Medeiros. Estamos de volta aqui às 9h34. O pessoal que está lá acompanhando já pelo da Mata FM 20 anos já está vendo aqui o nosso querido Guilherme Santiago. Já está também vendo isso, Guilherme. Já está vendo aí algumas obras, alguns livros expostos, material. Tem um banner também por aqui. Já está bem recheadinho aqui no estúdio sobre o assunto. E além do Guilherme, o Juan, e daqui a pouco o Brito chega também para a gente continuar conversando sobre São Lourenço da Mata e essa comemoração dos 131 anos. Guilherme sugeriu aqui um início e eu vou fazê-lo, né? O convidado tem razão aqui, né? Vou fazer essa gentileza também, né? E tem razão nisso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui esse momento com um áudio, né? Vou até ver se o som tá ok aqui. Pronto, vamos lá. Oi, São Lourenço não temeu o terror de Valeriano, e todo povo que é seu não teme nem o tirano. Terra de povo valente é onde tem São Lourencenses, e é nela que eu tô morando. São Lourenço da Mata, aqui é o meu cantinho, a tenho em meu coração, com amor e muito carinho. Região metropolitana, cidade pernambucana, capital do pau-brasil. Oi, e chegou 10 de janeiro do nosso calendário. Quero parabenizar com os meus sinceros aplausos. Desejo a minha amada São Lourenço da Mata um feliz aniversário. Oi, parabéns, São Lourenço da Mata. Guilherme, bom dia. Quem é esta pessoa que cantou aí, que fez essa, é como, né, uma música, né? Uma toada, né? Isso, uma toada, muito bem. Bom dia, meu nobre amigo professor Jacaúna Bezerra. Jacaúna, eu queria mais uma vez agradecer, né, você, essa oportunidade. Jacaúna Medeiros, desculpa. Agradecer mais uma oportunidade da Rádio da Mata em abrir os microfones, e você, como sempre, sempre lutando pela cultura também, pela história do município, e parabenizar, né, a cidade de antemão. Amanhã, 131 anos de emancipação política, e esse rapaz é um seguidor da página, Jamerson de Jesus. Ele é evangélico e gosta muito da página, inclusive contribui com fotos também, e fez essa toada, que essa toada é em cima do hino, né? Ele fala alguma coisa que não temeu o valor do valeriano, né? E isso já começa com o hino do município, que é um dos ícones, né? Eu queria até, não vou cantar, mas eu queria falar sobre o hino, para a gente começar a homenagear a cidade. Sim. Esse hino é a letra de Ataíde de Moura e a música de Padre Jaime Diniz. Como eu não me contento só com letras, eu fui buscar. O padre era mestre em música sacra, professor de música da Universidade Federal de Pernambuco, fundador do curso de música da Universidade Federal de Pernambuco, esse padre. Que eu acho que o historiador, o pesquisador, ele tem que ir a fundo. Aonde ele puder ir, ele tem que ir, né? Às vezes ele tem um limite, e o outro cidadão é o Ataíde de Moura. Era um cidadão local, era poeta, fez hinos para algumas entidades e outros poemas que publica nos seus jornais. Quer dizer, são duas pessoas que também têm que ser referenciadas, né? Porque fizeram o hino do município, né? Tanto o padre como a letra de Ataíde de Moura. Ele diz o seguinte: São Lourenço não temeu o terror do Valeriano. O terror do Valeriano, professor, é porque ele era imperador e ficava com os bens da igreja. O Valeriano ficava. E todo o povo que é seu não teme nenhum tirano. São Lourenço, o teu povo, o teu nome, cada dia mais cresce na história. A ferrugem do mal não consome, teu valor, teu poder, tua glória.
São Lourenço da Mata, és amado, dos teus filhos queridos de Deus, quis os céus te fazer elevado, por ficarem mais perto dos céus. Município que Deus abençoa, nos teus cismos, cismo é alto, né? O sol luz primeiro, tua vida será longa e boa, sob as bênçãos do teu padroeiro. O padroeiro São Lourenço Marte. Os teus campos se adornam ridentes. Ridentes significa agradáveis, alegres. Com riqueza do solo ferraz. Tuas várzeas de canas videntes apenduas bandeiras de paz. Povo forte, feliz, decidido, que os poderes sagrados invoca. São Lourenço te faz destemido, o maior dos heróis da Tabocas. Os teus feitos te fazem crescer, tuas preces te fazem viril. Tens a glória infinita de ser um pedaço imortal do Brasil. Essa contribuição, inclusive começando por essa última parte, um pedaço imortal do Brasil, São Luís da Mata teve uma importância grande na época, inclusive da insurreição pernambucana, com as atividades aqui do pessoal que era português e dos filhos de portugueses na luta contra o invasor Batava, né, contra os holandeses que aqui estiveram. Exatamente. Eu já vou antecipar a questão do nosso brasão. Né? Quando você falou sobre essa data, professor, 1654, é o final da Revolução Holandesa aqui no município, né? Que nós conseguimos recuperar. E esse canhão, né? Que muitas vezes todo mundo passa ali na praça, vê um canhão, mas não sabe o significado do canhão para o município. Né? O canhão está aqui no brasão. O canhão que representa esse brasão é o que está ali na praça, que foi achado no engenho aqui, Constantino, estava lá na usina Tiúma, no almoxarifado. Certa vez um prefeito chegou lá e viu aquele canhão e disse, eu vou fazer uma praça lá em São Lourenço. Pegou o canhão, botou num jipe, num carro lá, trouxe para cá e fez a praça. E fez a praça em nome de Enio Figueiredo, que era também um padre. Esse padre era um revolucionário também da época. Então... Deixa eu perguntar. Então, quando a Praça do Canhão foi feita, se pôs o canhão lá e tudo aquilo, a praça passou a se chamar Enio Figueiredo. Enio Figueiredo. Certo. Não era a Praça do Canhão, era Enio Figueiredo. Certo. Porque na época o padre era que participou também dessa Revolução Holandesa. E eu faço até um apelo, sabe? Que muitas vezes todo mundo passa ali naquela praça e não tem uma placa, não tem nada dizendo sobre aquilo, sobre o fato. Eu acho que toda cidade histórica que a gente chega tem um busto, tem alguma coisa, um canhão, um carro velho, alguma coisa, mas que ali embaixo tem dizendo o que é. Para que você leve os alunos ali, faça uma pesquisa, tire uma foto. E aqui em São Lourenço, eu estou dizendo isso, mas Guilherme Santiago vai passar e a história do município vai ficar. Sabe por que eu insisti nisso? Porque hoje o lugar tem um nome, né? Bem, chamava-se Praça do Canhão, mas se esqueceu, infelizmente, porque as pessoas deixam para lá, né, o nome do Enio Figueiredo. Então hoje tem o nome de um político e isso me fez pensar, por que não pode se atribuir de novo o nome à pessoa de fato, a quem começou a história, e não uma personalidade qualquer que tem sua importância, mas a importância com relação a este indivíduo, a esse sacerdote, é menor. Quando a gente fala de senso de proporções, por exemplo, nós percebemos que se esse indivíduo, se essa pessoa, e foi tão importante, deveria, na verdade, ostentar o nome dele e não de um político qualquer. Inclusive, professor, essa praça foi inaugurada em 1954, na gestão desse prefeito aqui, do Dr. Luiz Fernando Corrêa de Araújo. Inclusive, tem todo um significado, professor. Essa praça foi inaugurada no dia 10 de agosto, porque era assim, normalmente os prefeitos, eles deixavam para inaugurar uma praça, um colégio, alguma coisa de relevância no dia 10 de agosto, porque era um feriado municipal e a abrangência era maior. Eu acho que era até uma coisa política bem feita, né? Porque chamava mais atenção. Nesse dia, essa praça foi inaugurada às 15 horas. Quer dizer, é uma coisa tão interessante, né? Inauguração da Praça Padre Simão de Figueiredo. Quer dizer, até essas coisas assim que são interessantes, que a gente sempre reviva. Eu acho que as pessoas deveriam fazer mais uma pesquisa, quem foi esse padre, né? Por que esse canhão veio para cá? Colocar uma placa ali, alguma coisa alusiva ao fato. Né? Porque São Lourenço passa tanta coisa assim despercebida que era importante esse fato. Deixa eu sei que você pode voltar a falar de novo, o Simon mandou para mim a pergunta, olha, fala aí pro Guilherme, mandou um abraço e pede aí para falar sobre a Rua do Rosário, né? Exatamente. A Rua do Rosário tem uma particularidade muito grande. Existe uma igreja do Nossa Senhora do Rosário, aqui onde é a Câmara de Vereadores. Essa igreja foi demolida em 1927. Então, houve essa demolição
a igreja Nossa Senhora do Rosário. Porque o nome da rua não é Rua do Rosário, né? Não é Rua do Rosário. Aí a pessoa diz assim, não. E depois, professor, na frente da casa do ex-prefeito Josué Pereira, aquela praça parece um rosário. Se você olhar da igreja ali, por trás do palco, e olhar, realmente é um rosário. É muito interessante aquela praça ali. Então, passou, depois que derrubaram a igreja, ficou aquilo ali. Aí ficou caracterizada a Rua do Rosário. Mas a rua não é Rua Joaquim Nabuco, né? Então não é uma Rua do Rosário. Mas hoje ninguém conhece por tal feito. Antigamente a festa de agosto era lá, né? Você saía. Isso mesmo, eu me lembro. Era daqui da Câmara para a igreja, ficava andando para cima e para baixo, né? Os brinquedos, tudo ali, né? Quer dizer, nos desfiles cívicos sai todo mundo de lá, né? Quer dizer, tem uma série de fatores que essa rua é uma das ruas mais importantes, né? Hoje até tem aquele negócio, o TRE, né? Também se encontra ali, vários escritórios de advocacia, escritórios médicos. Quer dizer, é uma rua muito importante. Foi muito bom, Simon, ter lembrado esse fato. Perfeito. Sigamos. Você tem muito mais aí para mostrar para a gente, Guilherme. Eu já falei sobre o hino, agora eu vou falar sobre o brasão. O brasão ele foi da Lei 1020, de 18 de setembro de 1967. Eu acho o seguinte também, sabe, professor? O brasão, eu acho que ele deveria ser mais referenciado também no município. Assim, está em todos os colégios, entendeu? Todas as repartições públicas, federais, municipais, estaduais que estivessem aqui no município. Porque o brasão, ele nos remete a todos os fatos agora. Entendeu? É tão interessante. Isso aqui, professor, isso aqui é muito importante, esse documento, que é a justificativa da criação e da bandeira. Isso é um documento, eu peguei lá original, tirei cópia, que ele pertence a Dr. Márcio, e ele deixou eu tirar a cópia. Quer dizer, houve uma justificativa do prefeito da época, Amaro Alvo de Souza, em 1967, para a criação do brasão. Na organização do brasão de arma foi estudado, antes de tudo, os elementos, desde sua fundação até os dias atuais. Quer dizer, um fato desse, em 1967, ele já estava ligado aos fatos atuais. Aí você diz, mas como assim, Guilherme? Claro que sim. Aqui está o ramo de pau-brasil, que o pau-brasil é São Lourenço da Mata, devido ao pau-brasil. Né? A cana-de-açúcar, que foi um elemento importantíssimo na economia do nosso município, devido às usinas, principalmente a usina Tiúma. Né? Eu volto a falar sobre o canhão, né? Tá aqui. E essa terra foi realmente feita assim, amarelinha, já para a nossa fertilidade em nossas terras de São Lourenço. A cruz, né, que é a nossa fé cristã, o sol, que bate realmente muito forte aqui. As duas datas, 1654, que foi o final da Revolução Holandesa aqui em São Lourenço, e 1890, que amanhã completa 131 anos. Isso mesmo. Né? Aí muitas vezes você vê um brasão, por que tem aquelas duas datas aqui? Eu costumo botar esse brasão nas palestras que eu faço, nas escolas, e pergunto, por que tem essas duas datas? Algumas pessoas ficam meio... Mas esse é o fato, 1654 e 1890. Então tem essa justificativa de criar esse brasão. Eu posso dizer aqui, o pau-brasil representa o motivo do povoamento da área onde hoje se encontra a cidade. A abundância de tal madeira de boa qualidade nas matas que antigamente cobria toda a região. Daí o nome, São Lourenço da Mata. O escudo verde onde se acha a eclipse está sustentado por dois suportes, de conformidade à descrição heráldica. Do lado esquerdo, um feixe de cana-de-açúcar e de direito, um galho de pau-brasil. Tais espécies agrícolas representam o motivo por que São Lourenço se povoou em sua principal atividade econômica, baseado na agroindústria açucareira, cujo início data do princípio do século XVI, isso é, pouco tempo depois do descobrimento do Brasil. E dá para dizer, por exemplo, que o Brasil, colônia, logo no seu princípio com o pau-brasil, e um pouco depois a cana-de-açúcar, depois houve a cultura da extração do ouro. Esses foram os três grandes benefícios, vamos dizer assim, obtidos da terra do Brasil, através de pessoas que exploraram. Explorar no sentido de retirar ou de utilizar. O pau-brasil, a cana-de-açúcar e o ouro. Mas veja que São Lourenço da Mata, dos três elementos do Brasil colônia importantes, possui dois. Possui dois. Né? Uma coisa bem interessante, a gente diz assim,
São Lourenço tem 131 anos de emancipado. Mas nas minhas pesquisas, que eu costumo dizer que eu não sou historiador. Segundo meu filho Juan, eu sou pesquisador. Você vai mais, um pouco mais. Exatamente. Eu tenho algumas coisas de São Lourenço de 1554. 467 anos atrás. Muito bom. São Lourenço é uma das cidades mais antigas do Brasil. Até porque o Brasil tem o quê? 500 e poucos anos. Exato. Então, se São Lourenço tem 467 anos, aí você diz, Guilherme, por que São Lourenço tem essa data? Porque se tinha índios aqui tupinambás, tinha história. Eu costumo dizer assim. Não, mas não tem livro, não tem. Mas tem história. 1554 são 467 anos. Se você tirar 1890, que foi a emancipação política, são 336 anos nesse ato aí. Entre a emancipação e entre o que já tinha história. Né? Diz aqui, existem registros da presença de índios tupinambás no local, datados em 1554. Esse grupo indígena ocupava vasta extensão de terra ao longo do rio Capibaribe. Ofereceu grande resistência à colonização portuguesa. No ano de 1954, foram derrotados pelos filhos de Duarte Coelho, donatário da capitania de Pernambuco. Esses índios, eles cortavam o pau-brasil, colocavam em carro de boi e descia. Chegou nosso amigo Brito, que realmente gosta muito da história também, colocava, Brito, nos carros de boi e descia ali onde é o bote hoje, que a gente atravessa para São Lourenço. Descia ali, colocava nas canoas, nos barcos e descia para Recife. Que coisa. Eu estou escutando isso e pensando muitas outras relacionadas ao assunto, mas antes deixa eu registrar aqui alguns recados. Tem um pessoal que já colocou uns recados por aqui. O Moacir Alcoforado, né? Tá assistindo, viu? Bom dia, Moacir. Atsumos, do latim aqui estamos. Muito bem, Moacir. Também o João Antônio, né? Professor, foi editor de livros, caso o respeitado Guilherme tenha interesse em publicar um livro físico ou digital com a história ilustrada do nosso município, fica à disposição. Ele colocou um recado aqui, o João Antônio. Certo. E o Wellington Silva participando também aqui, batendo palmas. São as presenças que, algumas que já registraram aqui na nossa live, lá no Da Mata, né? No Da Mata 20 anos, tá? O pessoal está acompanhando por ali. Guilherme, fica à vontade. Eu falei já sobre o brasão e sobre o hino do município. Agora eu vou me ater à bandeira do município. Também com a Lei 1967, na gestão de Amaro Alves de Souza. Inclusive, Amaro Alves de Souza foi um mandato tampão, que na época Josué ia ser candidato a deputado e Amaro, o saudoso Amaro, mas ele ficou tão relevante na cidade, porque ele fez o hino, fez o brasão e fez a bandeira. Há inclusive uma instituição de ensino com o nome dele, né? Amaro Alves de Souza. E depois é um grande comerciante aqui, né? De São Lourenço. Então, eu achei tão interessante porque por pouco tempo ele achou que deveria fazer 3 ícones do município, que até então não tinha. E 67 foi agora há pouco tempo, né? Não faz tanto tempo assim. Tem 3 faixas, né? A verde, a branca e a azul. A faixa verde é alusiva aos campos agrícolas e, de certo modo, a atividade agroindustrial. A branca representa o céu claro e límpido, onde pontifica a cruz, símbolo da fé cristã. As estrelas, em amarelo, representam a maior, a sede municipal, que é São Lourenço, as 2 menores, Matriz da Luz e Camaragibe, que à época era distrito de São Lourenço. E a faixa azul, os cursos d'água. Cursos d'água, o rio Capibaribe, né, que passa tão lindamente. Então, essa bandeira também, Brito, essa bandeira ela tem que ser mais referenciada no município. Nas escolas municipais, essas bandeiras têm que estar mais hasteadas. Essas bandeiras têm que estar sempre botando na cabeça dos meninos, principalmente esses mais novos que estão entrando agora, falar sobre a bandeira do município, sobre o brasão no município, sobre o hino do município. Tem um hino que é cantado pelo ex-vereador, né? Isso, Maestro Carlos. Mas não tem uma gravação de uma filarmônica, que depois eu até vou falar sobre a filarmônica, uma filarmônica, Brito, porque isso é importantíssimo, esse resgate dessa memória da cidade. E isso parte desses 3 ícones, o brasão, a bandeira e o hino. Deixa eu registrar aqui o recado Ronaldo Francisco. Parabéns, professor Jacaúna, Brito e Guilherme Santiago, abraço a todos. Eu já deixo aí aberto para o Brito fazer algum comentário, perguntar, antes do intervalo apoio cultural. Bom dia a todos, bom dia internauta, bom dia Guilherme, bom dia Juan, bom dia professor, a você que está no outro lado. Eu estava em casa fazendo algumas matérias do blog e estava acompanhando o professor
Me desculpa, o outro professor de história aqui, nosso Tá amigo certo, Guilherme, tá certo. falando sobre a história, e eu estava acompanhando sobre o carro, o canhão que foi encontrado no engenho aqui próximo, que foi trazido aqui através de um ex-prefeito, tudo. É uma história muito rica, muito importante, uma data alusiva a um momento desse, como o professor Guilherme acabou de falar, das importâncias, né? Tanto da bandeira, do canhão, cada um tem sua importância. E precisamos, nós, São Lourenço, valorizar. E é o que o Guilherme, durante a sua página, e o senhor, professor, está de parabéns por abrir esse espaço e levar a cultura do nosso município, o conhecimento das pessoas, para saber o que de conteúdo o nosso município tem. Como é rico o São Lourenço, só basta ser explorado. Eu fiz alguns vídeos e vou usar o último aqui, dessa da entrevista, viu, Guilherme? Lá no blog Generalidades. Eu vou pedir licença, porque depois eu vou colocar lá, né, no blog Generalidades, essa mesma conversa que a gente está tendo. Eu fiz uns vídeos anteriores e Brito me despertou algo quando falou sobre a preservação e sobre esse cuidado. Se você não tem identidade, quem você é? O que lhe faz São Lourençense? Quer seja nascido, quer seja vindo e adotou a cidade com amor, com carinho. E às vezes as pessoas têm a tendência de desgostar dos homens, e eu entendo isso, as pessoas são assim mesmo, né? Elas também podem nos decepcionar, mas o lugar, quando eu transformo, ou quando eu preservo esse lugar, melhor dizendo, não transformar, quando eu preservo esse lugar e mantenho a sua identidade, eu passo a gostar dali. Eu não sou nascido na cidade, mas já estou aqui há 30 anos, já bastante tempo, e gosto daqui. E não é que eu não conheço os problemas, eu sei. Trabalhando até com comunicação, a gente sabe que existe sim. E se os homens públicos e os homens comuns, homens no sentido generalizante que eu estou utilizando, homens e mulheres, se as pessoas comuns e as pessoas que estão investidas de algum poder nesse momento passageiro que acontece muitas vezes, não tem esse cuidado, essa lembrança, como a gente vai poder dizer que tem amor ao município, que gosta do lugar, que tem prazer nesse lugar? E, de novo, eu não estou tratando das pessoas, mas dos patrimônios nós temos. E aí sim, a preocupação em que as pessoas comuns e os homens públicos de poder têm com o seu patrimônio diz muito a respeito até da sua própria herança cultural. Qual é a cultura que nós temos? Aí não é só uma dança ou uma manifestação que acontece num período como agosto ou mesmo janeiro, e algumas vezes que já tem sido repetido, mas é o que a gente mantém desde o passado, é esse patrimônio guardado. Isso eu reputo como importante. Então, num dos vídeos eu trouxe isso à discussão, à memória, à reflexão. Se você... O São Lourenço tem o belo. Existe a beleza. Existe o patrimônio. A gente consegue perceber. Ainda, né? Respira, né? Por aparelhos, mas respira. Só que precisa melhorar essa situação. Antes de você falar um pouco mais, Guilherme, só registrar aqui a Maria Oliveira está na escuta, a Silvia Tenório, parabéns, Guilherme, o Evaldo José também, bom dia a todos. Isso é muito bom, né? O pessoal escutando e vendo também pela live, isso valoriza, né? Valoriza o meu trabalho, porque isso é um trabalho, sabe, Brito? Isso não é uma coisa só de eu botar foto e... Não, é um trabalho. Ontem eu fui dormir quase 2 horas da manhã, me preparando hoje para o programa. Quer dizer, isso tudo aqui é uma pesquisa. Isso tudo aqui é uma pesquisa. Eu não venho aqui falar aleatoriamente, não. Inclusive, Brito, eu não sou de São Lourenço. Eu nasci em São Martim. Só que meu pai tinha casa comercial aqui, eu cheguei durante a Copa de 70. Eu tenho 56 anos de idade, faz 50 anos que eu moro aqui. Então, inclusive o ex-vereador Manga me conferiu um título de cidadão. Eu protelei um pouco e esperei receber esse título mais próximo agora da eleição. Né? Mas, infelizmente, teve essa pandemia, tudo, e eu não tive a oportunidade de receber. Mas eu vou receber, porque o título é meu. Né? Se Manga me conferiu... Não interessa quem foi, assim, não, porque isso é política, não é política. O Manga foi um vereador e me conferiu, podia ser qualquer um dos vereadores, até os atuais, se me conferiu é porque eu mereço. E eu vou receber esse título, com muito orgulho, porque se eu já sou por amor, eu vou ser também agora um cidadão sim, também, sim. Né? Honorário, né? E honorífico, né? Honorífico, e vocês dois, com certeza, vão estar lá na frente, no gargarejo. Vamos sim. Deixa só eu intervalar para o na volta eu deixo o Brito falar. Programa Conexão Brasil. Debates, entrevistas e comentários. Apresentação, professor Jacaúna Medeiros.
Voltamos às 10 horas e 4 minutos. Uma coisinha rápida aqui, a gente abre o áudio, depois baixa e deixa o Brito falando. Isso aqui eu coloquei também no blog Generalidades, eu já tenho uns anos. O maestro Carlos, né, cantando aqui. Vamos lá. Não temeu o terror de Valeriano e todo o povo que é seu não teme nenhum tirano. São Lourenço, teu povo, teu nome, cada dia mais crescem na história. A ferrugem do mal não consome teu valor, teu poder, tua glória. São Lourenço não temeu o terror de Valeriano e todo o povo que é seu não teme. Eu só ouvi isso uma vez na voz da professora Iris, né? A primeira vez que eu ouvi, né? Aí eu, poxa, como eu tenho interesse, você já percebeu, né? Essas coisas, eu digo, poxa, mas aí só ficou na melodia da professora, né? Da Iris, né? E aí o maestro Carlos, um dia desses, como esse aqui, que é o caso, cantou, digo, vamos botar lá no blog. Ainda que, infelizmente, não haja, mas não é o problema do maestro Carlos, né? Porque ele precisa de mais do que isso, né? Precisa dos instrumentos, da melodia, tocar nos instrumentos e tudo mais. Né? Exato, né? Uma filarmônica, né? Com as partituras, né? Essas coisas. Com coral, eu acho que com coral, como canta o hino de Pernambuco, como canta o hino religioso, como canta o hino de várias cidades e o hino nacional brasileiro, pode também, e é uma sugestão ao nosso amigo Adalberto Legal e os demais membros da Secretaria o secretário de Cultura, né? Secretário de Cultura, a gente encaminhar essa demanda para ele futuramente, na medida do possível, lógico, quando puder, não é? Fazer um coral, até de uma igreja mesmo, né? Que tem muitos corais aí, que pode fazer, e baseado nisso, com instrumentação, com tudo, com a orquestra, ou com a própria 10 de agosto, a Sinfônica 10 de agosto, a gente resgatar de uma maneira por vez e deixar nos anais da história de São Lourenço o hino cantado, não é? A importância disso para o povo de São Lourenço saber que São Lourenço tem um hino que seria cantado e a importância disso para o conteúdo de um trabalho desse, Guilherme, como você está fazendo. Tu tem uma pauta, né? Eu costumo colocar uma pauta aqui nos trabalhos, mas vocês dois fazem com que essa pauta acabe. Uma mudada. Eu fiz um trabalho, modesta parte, muito bem feito sobre a Filarmônica 10 de agosto. Porque tudo que eu tento fazer com muito, muito bem feito. Tá aqui o meu filho, que é lindo, maravilhoso, feito pro pai. Muito bem. Ô Brito, a nossa Filarmônica é de 1917. O André Melo, né? Fez um projeto de lei, de lei, né? 024, 2016, tornando ela título de patrimônio cultural, musical e material municipal. Já é lei, né? Já é lei. Então, nessa lei, professor, eu queria até pedir uma permissão ao senhor. Considera-se a data 10 de agosto de 1917 o dia da fundação da Banda Municipal Filarmônica 10 de agosto. Aí, nisso aí, Brito, veja só. Aí você falou aí sobre o hino, né? Guilherme, isso aí deveria ter. Realmente, Brito. Mas veja só. O que é que a Filarmônica tem que fazer? As apresentações da Filarmônica 10 de agosto são gratuitas e devem ter autorização prévia do Poder Executivo Municipal, sendo destinadas a... Atenção, pessoal. Pessoal que gosta de música, o pessoal que gosta de cultura. Nossa Filarmônica está desativada. Né? Pegar uns músicos e sair atrás da procissão não significa Filarmônica 10 de agosto. É só um arranjo, né? Aí é pegar um pessoal... É um paliativo. Um pessoal freelance, inaugurações e datas comemorativas municipais. Quer dizer, se você vai inaugurar um colégio, uma praça, a Filarmônica tem que estar presente. Abertura e encerramento de campeonatos ou evento desportivo do município.
Me deu um adendo quando eu fui fazer parte da Secretaria de Esporte e Cultura, o nosso, na época, secretário Gilberto Monteiro, no final, no campo do Bem-TV, Sargento Alonso com a orquestra fez a abertura, né, os dois times perfilados, e tocou o hino nacional e também isso fazendo ilusão. Sargento Alonso, o finado Sargento Alonso, que Deus tem no mesmo lugar, levou a Filarmônica 10 de agosto e fez isso, tocou o hino nacional brasileiro antes do início da competição. Isso aí vai sair na página também. Muito bem. Projetos culturais e turísticos do município. Aí está a nossa praia, né? Um projeto cultural, quando a gente começar a receber turistas de fora, é importante que a Filarmônica esteja ali na frente da igreja, na frente da prefeitura, para receber esse pessoal. Durante a Copa do Mundo, foi São Lourenço, cidade da Copa, a Filarmônica devia estar presente. Sim. Sim. Tem um momento aí que eu acho assim ruim na época, bem rápido vou comentar. Pois não. A delegação de um time qualquer passou por aqui, mas foi exatamente isso. Só passou. Foi daqui pro estádio, só passou, né? Não parou, nada zero. Tem um comerciante aqui, ali na praça de eventos ali, que trabalha com açaí, eu não vou permitir dizer o nome dele. Ele viu que chegou uma van aqui com argentinos durante a Copa do Mundo, com 15 argentinos. Rodaram o São Lourenço todo, ninguém recebeu esse pessoal. Meu Deus. Eles fizeram a volta e foram embora. Por quê? Porque o estádio está na cidade de São Lourenço da Mata. Então eles vieram ver o que é que São Lourenço tinha. Se o estádio está aqui, Capital Nacional do Pau-Brasil. Um deles, inclusive, tem interesse de comprar um Pau-Brasil. Que em São Lourenço não tem. Outro tinha interesse de levar uma imagem de São Lourenço Marte. Não tem a imagem de São Lourenço da Mata. Queria levar uma camisa da cidade. Uma imagem do Praça do Canhão, alguma coisa. Não tinha. pegando um gancho, para você não perder o raciocínio, nesse caso, Guilherme, seria interessante, um tipo sugestivo, para você não perder seu raciocínio. E eu vou devolver para Guilherme para ninguém perder a história de São Lourenço. Mas eu gostaria de saber, quando tivesse um evento desse, seria interessante, Igreja Católica, vamos supor, parques, coisas culturais do município, está todo mundo no mesmo momento, em simultâneo, para atender essa demanda que venha para conhecer o município. Não adianta a pessoa chegar no alto da igreja e ver a sinfônica lá, a 10 de agosto, tocar, ver o patrimônio da prefeitura, mas não saber, não entrar dentro da prefeitura, ver a igreja e não ver o que tem dentro dela, não é? Ao redor dela. E isso eu achei interessante, dentro de uma grande possibilidade de haver, quando vir esse intercâmbio que a Secretaria vai fazer posteriormente, a ter esses cantos culturais, né, abertos, né, acessíveis para as pessoas que vêm de fora saber o que representa, naturalmente, tendo as pessoas capacitadas para passar as devidas informações, como é o seu caso. Ô professor, por que não tinha um trailer? Um trailer ali na frente da prefeitura. Não precisa ser uma coisa física, não. Um trailer, ou alguém bilingue, né? Alguém que falasse pelo menos inglês, né? E poderia ter ido na Igreja Matriz da Luz, a segunda igreja mais antiga do Brasil. Poderia ter ido na Reserva de Pau-Brasil, né? Lá em Itapacurá. Né? Poderia muita coisa ser vista em São Lourenço. Quer dizer, o pessoal saiu frustrado, voltaram para a arena, foram assistir o jogo, foram embora e acabou. Quantas pessoas não poderiam ter vindo aqui? Né? E não só na época da Copa, mas numa época normal. Uma pessoa de São Paulo, do Rio, não estou falando de argentino porque foi no caso. Mas podia ser uma pessoa do Rio, de São Paulo. Poderia. Né? Poderia. Até que conhece alguém que seja da cidade. Esse cara, eu conheço um amigo meu que mora em São Lourenço, ele é de São Lourenço, mora em São Paulo, mora no Rio, e ele falou que a cidade da Copa é onde ele morava. E por coincidência ele veio aqui e disse, rapaz, eu passei por lá. Né? Vamos continuar aqui Sim, vamos. na Filarmônica. Eu falei sobre abertura e encerramento de campeonatos, projetos culturais, eventos religiosos, prioritariamente os que estão inseridos dentro do calendário cultural religioso do município, sendo facultativos os demais pedidos dessa natureza. Marcha fúnebre, na condição de homenagem posta a autoridades municipais ou a igreja distintas, né? Personalidades municipais. Quer dizer, se
um ex-prefeito morrer, alguém, né, que tem a família quiser, a Filarmônica acompanha. Eventos que sejam relevantes no despertar cívico e do engrandecimento da cidadania municipal. Aí tem aqui, professor, uma coisa interessante. É a obrigação dos músicos e mestres fazerem presente nas apresentações públicas da banda, com o fardamento apropriado e em condições de exercer plenamente suas atividades. Sobre essas condições, inclusive o Simon está lembrando aqui, ó. Inclusive muitos já estão em Camaragibe, fazendo parte de outra banda musical, não de São Lourenço. É proibida a apresentação da banda em eventos particulares de cunho político e de fins lucrativos para terceiro, salvo em instituição filantrópica que preste serviço de reconhecimento e importância à sociedade são-lourençense. Outra coisa muito importante, a escolha dos músicos da Filarmônica 10 de agosto deve ser realizada pelo crivo dos mestres e em banca composta por ele, por mais de 3 músicos, os mais antigos para a realização de síntese e avaliação da aptidão. E um parágrafo único. Após a inserção oficial do músico da banda Filarmônica, ele terá um prazo de 90 dias para apresentar seu registro na ordem dos músicos. A coisa era séria, né? É. Quer dizer, ao menos o que está aí nos padrões, né? Hoje os padrões são baixíssimos, São né? baixíssimos. O artigo 9º. A banda municipal Filarmônica 10 de agosto deve ser composta por músicos são-lourencenses que residam no município e que tenham disponibilidade de tempo para ensaio e apresentações. Quer dizer, isso aqui é lei. Não é Guilherme Brito e Jacaúna que está dizendo, não. Isso é lei. Se não cumpre-se a lei, o que é que deve ser cumprido? Com a palavra, o jurista Brito. Nem tanto. Muito obrigado pelo cargo que eu vou assumir, mas o senhor tem toda a razão. O que a gente luta, e o que Guilherme luta há muito tempo, e Juan, Jacaúna, que isso se mantenha viva, né, professor? A história que seja contada, né? E só pode ser contada de 2 maneiras. Que tenha alguém que tenha aptidão, capacidade de fazer, que é o caso de Guilherme, e também ter o apoio para isso se manter vivo no município. E isso é que a gente vai lutar para isso ocorrer. No jornal aqui, 1977, a Gazeta, tem uma passagem da banda. São Lourenço no torneio de bandas. Nosso município será representado no primeiro torneio de pernambucano de bandas de música, pela Filarmônica 10 de agosto. O prefeito, na época, Josué Pereira, não tem medido esforço no sentido de que a nossa querida banda tenha uma apresentação condigna, elevando assim o nome da cidade. Quer dizer, eleva o nome da cidade, Brito. Ali é a Filarmônica 10 de agosto do município qual? São Lourenço da Mata. O torneio deve ter início dia 9 de outubro, com a apresentação das bandas 19 de novembro, do Liceu do Recife, a banda 3 de agosto, da cidade de Vitória de Santo Antão. A nossa banda será apresentada dia 6 de novembro, contra a banda Saboeira, da cidade de Goiânia. Nossos votos de grande sucesso, que a Filarmônica e os seus componentes tenham um grande êxito. Quer dizer, ela participou de muitos eventos, muitas coisas elevando o nome da cidade. Quer dizer, por que não voltar essa banda? Por que não, nos eventos religiosos, 1954, encerrado pela Filarmônica 10 de agosto. Houve um jogo, Havana contra Cobra Fumano, 1946. A Filarmônica 10 de agosto, seguindo o desfile, ela saía lá da prefeitura até o campo. Quer dizer, em muitos fatos, a Filarmônica é citada durante a história do nosso município. É patrimônio, mano. É um patrimônio material e imaterial. Os homens públicos, quando eles dizem, eu digo qualquer vereador, prefeito, quem quer que seja, e não me interessa se gosta do que eu estou dizendo ou não, o problema é seu. Quando eles dizem, né, qualquer um deles, que saiu, que está, não interessa que vai chegar, eu gosto da cidade, né, eu quero bem. Aí a pergunta é a seguinte, ok, então me diz aí qual é a sua preocupação com o patrimônio municipal. 2 coisas rápidas. A primeira aqui, os recados, né? O João, infelizmente, ficamos muito deficientes quanto ao ensino da história municipal. Lembra que tínhamos aulas sobre a resistência aos tupinambás, holandeses, os símbolos municipais. Hoje, nossos heróis municipais se resumem a nome de ruas, praças e instituições. Não fosse o trabalho, né, como é que a gente ficaria de historiadores? O Evaldo tem uma sugestão, eu tenho certeza que o Guilherme
vai tratar disso, Evaldo, sobre Engenho Tapacorá e outras coisas também. A Vânia Rocha, parabéns Guilherme, sempre procurando conhecimento importante para a nossa população. A Maria Oliveira agradece pelo recado. E aí é a emenda, né? Com a o que o Evaldo falou sobre Engenho Tapacorá e o cuidado que nós temos. De novo, rapidamente, um dos vídeos que eu fiz, eu disse, olha, eu não mostrei, mas disse, ó, se você estiver andando pela cidade uma hora dessa, aí pelo centro, sem muito fazer, vai ali no alto da igreja e vê como é que está a condição da primeira sede da prefeitura. Hoje, o que nós vemos ali junto à igreja católica, a matriz, é o segundo prédio, ou seja, a segunda ocupação, 21 anos depois, né, ocupa-se o lugar, né? Está aqui, inclusive, né? O pessoal que está lá consegue ver, inclusive, né? Está aqui a primeira, né, prefeitura, 1890 1911, tem a segunda sede, né, que tem aqui em 1911. Então, esse primeiro prédio, eu sugiro que você dê uma voltinha lá no alto da igreja, por trás, para ver como é que está o lugar. Eu não vou nem dizer como é que está. Você vai lá e vê. Como é que foi tratada a primeira sede da prefeitura? Você vai e diz, opa, foi assim. Porque às vezes as pessoas ficam, tá bom, tá ruim, tá bom. Então vai lá. É bom que com seus próprios olhos você confirme. O nobre cidadão aí falou sobre a história, né, nas escolas, né, Brito? E uma coisa bem interessante, havia um campeonato, né, entre cidades. Aí São Lourenço, município contra município. Município contra município. E uma das provas de São Lourenço era levar uma música inédita. E essa música foi feita por Capiba. Capiba do Frevo, né? Viu, professor? É uma referência do existia musical. um campeonato de cidade contra as cidades. E São Lourenço tinha uma prova que tinha que levar uma música inédita. Então Capiba fez essa música. Mas o que foi que ele disse? Ele disse, eu não quero receber nada. Eu quero só que essa música seja cantada nas escolas. E assim foi feita. Até a Erinete, né, que é a esposa do Walter Camará, cantava nas escolas. Quer dizer, isso deveria ter sido continuado. São Lourenço, Santo Forte, fosses valente até na morte, és o nosso padroeiro e dos santos o primeiro. Terra do leão coroado, dos bravos índios tupinambás, das matas virgens sem fim, do pau-brasil que nos traz só riqueza. Terra da cana-de-açúcar, banhada pelo Capibaribe, o maior rio do mundo. Não no tamanho, mas sim na beleza. E veja a modéstia de Capiba. Isso aqui foi feito à mão. A comissão da cidade, porque existia uma comissão à época, né, que foi até ele, a comissão da cidade de São Lourenço da Mata, pedindo que me desculpe, veja, se não saiu a contento, o amigo Capiba, 23/5/73. Quer dizer, e tem aqui, Brito, as partituras. Tudo isso, quando a reativação da Filarmônica 10 de agosto, pode ser feito. Eu passo isso aqui sem problema nenhum. Isso aqui está guardado no Banco Central. Muito bem. Eu não ando com isso aqui com medo de sequestro de relâmpago ou alguma coisa. Mas eu posso ceder isso aqui. Isso não é meu, isso não é de Brito, isso não é do Rio, não é seu. Isso é do município de São Lourenço. Sim, é verdade. Eu vou passar, eu não vou levar isso aqui no caixão não, porque caixão não tem gaveta não. Eu queria expor isso aqui num quadro, num lugar que fosse no centro cultural, no museu, que faz 7 anos que eu luto por isso. Porque essa música não é cantada num lugar que Capiba pediu. Eu estou falando nisso aqui, Capiba está se debruçando lá dentro do caixão lá. Porque ele fez isso, não era atrás de dinheiro, não é atrás de fama. Porque Capiba já era famoso demais. Capiba queria a valorização no município. Porque tudo que ele diz aqui, o Rio Capibaribe, a cana-de-açúcar, os índios tupinambás, ele estudou para fazer essa música. Terra do Leão Carolado. É uma marcha. Música e letra de Capiba. Deveria voltar a ser cantado. Porque o aluno ele ia começar, poxa, quem foi os índios tupinambás? Santo Forte. Quem foi o Santo Forte? Né? Quem foi o pau-brasil? Porque tem essa importância da cana-de-açúcar. E você vai buscando isso aí, buscando, e termina incutindo na cabeça da pessoa. Sem falar que Capiba foi um dos maiores compositores, né, de frevo que Pernambuco teve, né? Aliás, Pernambuco não, o Brasil teve. A prova é tanta que vários frevos de Capiba foram cantados por os maiores nomes da música popular brasileira, inclusive os de Pernambuco, mas a gente fala nos demais, Alceu, Cleodonor Germano, e todos que estão aí até hoje cantando frevo,
passou as músicas de Capiba, sempre elevando o nome e a beleza de Pernambuco. E São Lourenço está dentro desse contexto de Capiba. Exatamente. Eu sei que você pode ir e voltar, né? Deixa eu lhe ajudar. Deixa eu lembrar aqui a questão que eu achei importante também, sobre o que o Evaldo José colocou. Mas antes, a Silvia Tenório, na Rua do Rosário deveria ter sido mantida uma rua histórica. Mantida, né, como ela quer dizer, na sua originalidade, não de sei lá quantas mudanças a depender de gestões. Né? E o Evaldo fala sobre o engenho Tapacurá. E aqui nós temos imagens de alguns engenhos. São essa cidade repleta de engenhos. Alguns fogos mortos, ele até chama assim, que já não funcionam, na moagem da cana, claro, já não funcionam assim. E outros que ainda mantêm alguma parte, né, do seu casario, da sua esse arquitetura. Taboca, né, que chamam também Veneza, ele está desse jeito. Ele está desse jeito, agora ele está murado, né? Fizeram um muro aqui na frente. Quando você vai passar lá até no Festival de Abacaxi, eu passei por ele lá. Ele está mais ou menos dessa maneira, porque teve um assentamento e o pessoal cuidou. Esse de Muribara não tem mais. Esse é só, né? Só uma ruína. Eu tive lá anos atrás. O Cangaçado também, né? Está intacto ainda. E esse de Tapacurá tem. Mas esse de Tapacurá você tem que pegar uma autorização na Universidade Rural de um pessoal português lá para poder entrar na capela lá, que a capela inclusive está intacta também. Mas pode ser também explorado esse engenho. Então pode ser um circuito de engenhos também, né? Um dia de sábado de manhã sair um ônibus aqui com o pessoal para conhecer esses engenhos. Perfeito. Porque tudo isso aqui é a nossa história. E quanto às igrejas, Brito, a gente tem essa você vê, ó, eu fiz um resumo aqui. Nossa Senhora da Luz, 1540, 481 anos. Essa igreja está fazendo esse ano. É aquela ali. Ela é de 1540. A nossa São Lourenço, né, que é de 1621, 400 anos. A mais nova é a de Santo Antônio, de Tiúma, 1948, tem 73 anos. Ô Brito, eu te pergunto, quais cidades aqui em Pernambuco, no Brasil, tem 3 patrimônios desses? Nenhuma, quase nenhuma. Porque se tem a segunda igreja mais antiga do Brasil, quer dizer que nós somos o segundo, né? A primeira é a Cosme Damião, né? Em Igaraçu. Quer dizer, isso é uma riqueza cultural. Isso os argentinos que estiveram aqui na Copa deveriam conhecer essas 3 igrejas. E iam sair daqui encantados. Inclusive a nossa que eu chamo, né? A São Lourenço Mártir, está fazendo 400 anos esse ano. O nobre padre Valdemir. Veja só, gente, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de cultura. Porque ele pode dizer, não, porque Guilherme é católico e Guilherme está falando da igreja. Não. Tem foto da igreja também, evangélica, na página também. Igreja Assembleia de Deus, quando está afundando, tem lá na página. Quem tiver foto de igreja evangélica, poste também na página. O que eu estou dizendo é que está sendo recuperado o altar-mor, Brito, da igreja, que vai ser uma das coisas mais lindas do mundo, que vão ser reinauguradas esse ano, com as cores originais, professor. Foram pintando em cima, pintando, e agora ele conseguiu, com um trabalho minucioso, recuperar as cores. Não vai ser mais só aquele amarelo e branco. Vão ser cores, vai ter azul, vai ter verde, vão ter várias cores lá. Quando da fundação, quer dizer, isso é uma coisa riquíssima. Quando ele abriu, estava com muito cupim, tem até um jornal da época lá, da última reforma. Quer dizer, fora de série isso aí. Nossa igreja Matriz da Luz, com o padre Davi lá, quando a gente entra na igreja, a gente respira cultura. Porque eu digo a você. A dos pretos também. Essa dos pretos, Brito, é porque você era um senhor do engenho, aí assistia a missa nessa maior. E as menores ficavam. Eu fui lá nessa e o piso dele, original, eu vi também muita riqueza nela, né? Muita riqueza nela. Muita riqueza. Eu entrei, inclusive, com o padre Davi lá, inclusive na época com o ex-prefeito Gino, a gente entrou lá e realmente a igreja também é muito rica em detalhes. Muito rica. Inclusive, quando a pessoa diz assim, Guilherme é um pé rapado. O pé rapado, tinha um pé rapado na frente dessa igreja aí. Era um cone assim de ferro que você chegava com o pé muito sujo de lama e passava o pé ali para poder entrar na igreja. Como você faz no meu fio. Exatamente. Né? Muita gente faz no meu fio quando o pé está sujo. Criou esse codinome pé rapado. Os negros, quando iam entrar nessas igrejas aí, tinha que rapar o pé para poder entrar, porque eles vinham a pé. Né? Nós estivemos lá uns 2, 3 anos atrás, né? Eu e você. Né? Eu e você. Inclusive a gente alunos, recebeu uns alunos de fora, né? Os alunos ficaram encantados, né? Sim, até hoje eles falam desse do passeio. Quer dizer, eu e o professor Jacaúna recebendo alunos de fora, né? Eu saí daqui com o meu carro, Isso. gastei meu combustível, levei o banner, levei muita coisa, levei essas moedas.
os meninos ficaram encantados. Eu falando sobre a história da cidade, sobre essas duas igrejas. Inclusive o padre Davi abriu lá Foi a muito igreja. gentil, é? Muito gentil, a gente tem que agradecer. E eles ficaram encantados. Né? Quer dizer, o pessoal de fora dá valor, da gente não. Brito, a gente está falando aqui de quase 500 anos. 481, 473. Por que São Lourenço não pode estar inserido num circuito religioso da Fundar? Quando alguém vier conhecer Olinda, vir aqui em São Lourenço conhecer essas três igrejas. Mas é o que o Brito está dizendo, tem que ter alguém preparado para receber. Não é abrir a igreja, ó, essa igreja tem 400 anos. Sim, daí. E só, né? Não... E daí? A pessoa que estiver lá, ela tem que ter, no mínimo, não é só conhecimento, não. É saber da história. Conhecimento todo mundo pode saber que é de 1621, que é azul, que foi assim, que é desse jeito. Não, eu estou falando que além da história tem um conhecimento dela, o que ela representa, quando uma pessoa está do outro lado fazer uma pergunta e ele, além de dar a pergunta, dá subsídio em cima daquilo dali. Quando você, um exemplo, quando você vai para Olinda, quando vai para vários lugares, além da resposta, ele ainda dá um conteúdo, vamos dizer, dá um adicional a mais, né? Quando a pessoa faz uma pergunta, ele diz ainda alguma coisa a mais que aquela pessoa fique encantada. Além da resposta recebida, ainda ele recebe um adendo a mais, uma coisa que de relevância, de importância e valorização do lugar. Deixa eu ir ao intervalo apoio cultural. Na volta, nosso último bloco, ainda dá para falar bastante sobre São Lourenço da Mata, comemorando aí amanhã seus 131 anos e hoje nós lembrando sobre o assunto. Brito, aqui o Guilherme e eu. Vamos voltar já já após o intervalo apoio cultural. Programa Conexão Brasil. Debates, entrevistas e comentários. Apresentação, professor Jacaúna Medeiros. Estamos de volta às 10 horas e 35 minutos. Tem uns 25 minutinhos ainda para a gente conversar sobre... pois é. Mas estamos só começando neste ano, viu? A gente vamos marcar outras vezes. Como você sabe, eu vou lhe convidar outras vezes para você possa falar sobre São Lourenço da Mata. A gente falando em especial os 131 anos de emancipação do município. São Lourenço da Mata é mais antigo, é mais velho. Para quem chegou depois, pode ser que você não tenha acompanhado isso. Né? São Lourenço tem muito mais tempo, claro, mas de emancipação... no papel, vamos dizer assim, né? 131 anos, mas muito mais. E aí bote século XVI para o início, e não século XIX. Guilherme, antes o Evaldo, né? Ele colocou aqui, eu morei perto da igreja e do colégio de Tapacurá. Diga-se de passagem, meu pai foi funcionário do antigo Codai de Tapacurá. O Evaldo José colocou aqui, Guilherme. Muito importante esse depoimento aí de Evaldo, que isso... A Barra de Tapacurá deve ser bem explorada, né? Porque São Lourenço é a capital nacional do pau-brasil, deveria ser mais explorada. Tem uma coisa aqui muito interessante, Brito, que você é um estudioso também. O que é o município? Talvez fuja um pouco do nosso tema, mas é importante a gente saber o que é um município. Município é o nome que os romanos davam na origem das cidades livres, que por capitalização se ligavam voluntariamente à República Romana, somente quanto à soberania, guardando sua liberdade relativa a seus magistrados e suas leis. O município, em forma rudimentar, era quase uma reunião de famílias. À medida que evoluiu, outros elementos se adiantaram no mesmo, caracterizando pela sua crescente autonomia seu progresso. Há no município uma cooperação mais estreita entre os interesses coletivos. A autonomia municipal favorece a escolha dos valores. Num ambiente reduzido, é mais fácil conhecer os homens com seus predicados e defeitos. Nas grandes cidades, a indumentária e o cabotismo constituem dos mais fortes fatores da ascensão individual. Agora, o que é o mais importante, os homens são escolhidos pelas exterioridades, enquanto no município eles surgem pelos seus reais méritos. Vou repetir esse trecho. No município, ele surge pelos seus reais méritos. Isso quer dizer o quê? Quando tem uma eleição, deveriam ser escolhidos pelos seus reais méritos. Não vamos entrar aqui na seara da eleição, quem merece, quem não merece, mas isso aqui deveria ser mais valorizado. Principalmente quando hoje a gente vê, e isso não é de hoje, é de muito tempo, né? As valorizações culturais, eu estou falando de uma parte. Aí não estou falando de dança, não estou falando de
de outras atividades culturais que são tão importantes quanto essa riqueza que a gente toma aqui na nossa frente. Aqui, professor, a vida passa e a história fica. É assim que começou a vida administrativa de São Lourenço da Mata. Está sendo visto ali, professor? Sim. Aqui estão 4 fotos, Brito. Timulião Duarte de Albuquerque, Maranhão, o primeiro prefeito de São Lourenço, que é até o nome daquela praça lá, tá? Esse cidadão. Francisco de Paula Corrêa de Araújo, que é a rua Francisco Corrêa de Araújo, essa aqui. João Severiano Carneiro da Cunha, tem nome de rua também, João Severiano, né? E José Duarte de Albuquerque, Maranhão. Esses 4 homens, o que começaram a história política de São Lourenço. Eu faço uma pesquisa também sobre os prefeitos do município. Isso aqui tudo é documento de prefeitos. Quando eu venho para cá, ou vou falar, eu falo com embasamento. Tudo que falar por aí de prefeitos e tal, eu tento estudar. Não sei tudo, porque só quem sabe tudo é Deus. Timulião Duarte de Albuquerque, Maranhão, foi prefeito por 5 meses só. Porque existia uma intendência, né? Na época foi só 5 meses. E depois, Francisco de Paula Corrêa de Araújo, foi só por 4 meses. Aí depois, Brito, começou Justina Palmenonas, 6 meses. Doutor Francisco Paula Corrêa de Araújo, 2 anos. Aí começou. Mas só tivemos a eleição direta em 1947, com Mário Henrique Mafra. A partir daí, de 16/11, um dia depois, né? De 47 a 16/11, 51, ele passou 4 anos. A partir daí, de Mário Henrique Mafra. Então, todos os ex-prefeitos estão aqui, com seus respectivos datas. E tem prefeito que passou muito pouco tempo, porque era mandato tampão, né? O prefeito ia ser deputado, ia ser candidato, aí o prefeito entrava para ser nesse No ato. caso aí, o senhor Amaro, eu acho que entrou por ser presidente da Câmara na época. Exatamente. Aqui tem Amaro Alves de Souza, né? Pronto, ele passou, Brito. Amaro Alves. 23 do 3 de 67 a 31/1 de 69, 2 anos. 2 anos. Exatamente. João Clímaco Bezerra, meu tio, só passou 8 meses. 12 do 3 de 63 a 15 do 11 de 63, 8 meses só. Aí ele já pegou algumas obras já Em andamento. Em andamento. A ladeira do Alto do Prego, né, da 15 de novembro, né? E aquele pontilhão ali da Praça da Macaíba, foi ele também que fez, aquele pontilhão. Que ali tinha muita cheia do Rio da Cachaça. Aí ele fez um pontilhão para pedestre. Mas como os motoristas são muito educados, naquela época já eram, começaram a passar carro também em cima. Que não era para passar carro, Sim. Era só pedestre. Mas aí começaram aí e reformaram realmente para passar veículos. Você falou até sobre o Rio da Cachaça e lembrou. É um rio 100%, quase 100% urbano, né? Um rio que você está pegando aqui um pouco antes do Engenho Cangaçá e deve desembocar talvez lá em Timbi ou coisa parecida. Eu quero até fazer uma referência. Eles estão limpando ali, a Prefeitura Municipal está limpando ali atrás do cinema. Né? Limpando tudo. Porque aquele rio é um rio importantíssimo aqui para a cidade. Que vai ali por trás do Parada do Interior. Exatamente. Tudinho ali, que ali era o Rio da Cachaça. E na época, que também eu residia ali, tinha chamado Chafariz. Chafariz. Muita gente ia lavar roupa. Roupa e tomar banho lá. Era. O pessoal passava lá, aquelas bacias, e ali tinha um chafariz, exatamente. Tanto gente. no lado que tinha um chafariz e no outro lado tinha um banheiro público e tinha um campo também, e que dá acesso ao Rio da Cachaça, que é a turma conhecida. Você saía do Rio da Cachaça até aquela linha do trem ali, né? Aquela linha do trem. Isso. Ali tinha uma roda. A água passava e ficava girando uma roda. É uma coisa bonita para a época. Muito bonita a roda girando ali e a água saindo. Será que alguém tem esse registro, hein? É bom fazer um apelo aí, né? Se alguém tiver essas imagens, manda pro Guilherme, né? E quanto a a linha do trem, você vê a linha do trem, ela vem de Camaragibe, vem ali pela Casa de Saúde, aí entra ali por trás, né? A linha do trem, Bilton, ela não era para ir por ali. A linha do trem era para ela seguir e passar pelo Engenho Cangaçá e já sair aqui na Nova Tiúma. Mas na época houve alguns problemas, e o pessoal de engenho e tal, não deixou passar por ali. Mas era para ela passar direto aqui por trás. Não passava pela igreja porque tinha um morro, né? Mas passava aqui por trás e ia já sair lá. Não precisava passar pela beira da linha. Urbano e seguir em frente. Não tinha necessidade de passar.
fazer aquela curva toda. Mas ali passava por vários engenhos, não só o Cangaçá, passava por outros engenhos e não foi permitido. E também foi bom, porque ela ia passar por cima do Rio da Cachaça, né? Que já sai lá de baixo e sai. Esse rio, na minha opinião, deveria ser preservado. Como também a estação ferroviária que tem ali, que é um patrimônio muito conhecido. Exatamente. São Lourenço tinha trens, quando tinha feira aos domingos. A estação ferroviária, você chega em Bezerros, a estação ferroviária é um museu, é um centro cultural. Em Garanhuns é um centro cultural. Isso mesmo. E aqui está servindo de moradia. Né? Poderia ali ser um centro cultural. E eu já parei em Bezerro, conversei até com o responsável lá e disse, ó, Guilherme, aqui a prefeitura disponibiliza uma pessoa, uma menina para ficar aqui, para vender os souvenirs, e ele mesmo se paga, porque vende chapéu, vende boné, vende chaveiro. Ela mesmo paga a energia, paga a internet, a prefeitura nem intervém, porque ali ele mesmo faz a manutenção. E aqui está servindo de moradia. Infelizmente é assim. Eu citei um exemplo aqui, Brito, na minha chamada durante a semana, que São Lourenço foi a terra do açúcar. Eu recebi até algumas ligações ontem. Poxa, Guilherme, que é isso? Você tirou isso de onde, isso aqui? Eu tirei, tiro e seguro o que eu estou dizendo. São Lourenço, Brito, já teve, já foi cidade da Copa, foi cidade do Pau-Brasil, mas São Lourenço, antes de tudo, foi a cidade dos engenhos. São Lourenço tinha 29 engenhos morrendo aqui na época, entendeu? São Lourenço teve muita coisa boa. Os engenhos Araújo, Água Fria, Aratangi, Bela Rosa, Barra do Goitá, Cajueiro Escuro, Camaragibe, Cangaçá, Capibaribe, Caiará, Camurim, Constantino, Colégio, Calhandra, Coepê, Concórdia, Covas, Força do Destino, General, Guarabira, Maciapê, Muribara, Mamucaia, Martinica, Nossa Senhora de Vitória, Novo, Oiteiro de Pedro, Pitangueira, Penedo de Cima, Penedo de Baixo, Pichaó, Pocinhos, Poço Sagrado, Poço das Antas, Queira Deus, Quizanga, Rodízio, Refresco, Santo Antônio, São Bento, o mais bonito de Santa Cruz, Sítio, Santa Rosa, São José, São João, Santa Rita, Timbi, Tiúma, Tabocas, Tapacurá, Una, Utinga, Velho, Veneza. São evidências as quais comprovam o que você estava dizendo. Comprova o que eu estou dizendo. A história se perde, se deixa para lá. O exemplo disso que o Guilherme está dizendo, para não perder o gancho, me traz de novo na letra de Capiba, quando fala dos canaviais de São Lourenço. Por quê? Porque ele procurou na história e está aí a resposta. Quando ele procurou na resposta dizendo que São Lourenço dos seus canaviais, é por quê? Porque existia cana-de-açúcar e da cana-de-açúcar se tinha justamente o que é o açúcar. Na segunda metade do século XVII, apesar do contexto geral da crise para o açúcar em Pernambuco, os engenhos de São Lourenço alcançavam uma expansão impressionante. Em 1698, a freguesia chegou à notável marca de 29 engenhos, o maior número entre todas as freguesias de Olinda, que na época São Lourenço pertencia a Olinda. O que também impressiona é o fato de São Lourenço ser a freguesia mais distante do porto do Recife, onde se embarcavam as caixas de açúcar. Essa distância era compensada pela fertilidade dos nossos solos. No brasão eu falei sobre a fertilidade, que ia chegar creme, né, o nosso solo. Brotava cana-de-açúcar, que era reputada entre as melhores da capitania. De modo que já nos fins dos 600 anos, São Lourenço já era a localidade mais importante para o açúcar pernambucano. Mais importante para o açúcar pernambucano. E esse autor diz assim: se conhecer nossa história serve sobretudo para melhorar, se compreender o presente e tentar programar o futuro, São Lourençense merece conhecer o passado de uma cidade que já foi, com seu açúcar, a terra mais rica de Pernambuco. Isso não é referenciado. Talvez eu tenha dito isso aqui, uma coisa que ninguém sabe, de 120 mil habitantes. E por que isso não é referenciado, Brito? São Lourenço já foi, com seu açúcar, a terra mais rica de Pernambuco. Agora deu um hiato aqui, todo mundo ficou calado, né? É porque... O peso da evidência, né? Com o que a gente vai contra-argumentar, é só concordar. E o que me espanta é as pessoas, não sei também quem foi que lhe argumentou, que história é essa, Guilherme, sem ter conhecimento de causa, né? Tudo que
o senhor passa, Jacaúna faz, e tudo que o Juan também contribui para isso, a gente tem que fazer o quê? É valorizar e contribuir. A minha modesta contribuição durante o período foi a Jacaúna falou, e a gente, diante do blog, do nosso conhecimento, da nossa amizade, vai ter que colocar isso em evidência. Já que tem uma nova gestão aí que queira fazer um trabalho voltado nesse perfil, nesse movimento, nessa narrativa, estamos aqui para contribuir. Quando o professor Jacaúna falou, tem meu blog, boto e estou à disposição para contribuir, para ajudar. Por quê? Porque não é você contestando o que Guilherme diz, é você não ter contrapartida para dizer o contrário. Como o Guilherme agora acabou de dizer, que a gente vê que o que Guilherme diz não é dizer, não é, vou usar um termo político, né? Não é falácia, sim, mas é um conteúdo baseado em documentos. Ô professor, eu tenho uma coleção de jornais antigos. Essa coleção não fica comigo, essa coleção fica no Banco Central, lá na Dantas Barreto. Como é que era o jornalismo no passado, a comunicação? Hoje a gente tem um monte de site fofoqueiro, outros que são importantes, mas será que era a mesma coisa no passado? Brito, eu não costumo pegar. Todos esses aqui já foram tirados cópia e já estão digitalizados. Para Juan, para os filhos do Juan, para meus netos, meus bisnetos, que Guilherme vai passar. Então, esses jornais, você está pegando num jornal, Brito, de 117 anos. Até o amarelo é diferente. Eu não gosto de pegar, porque ele se desfaz todo. 117 anos, professor. Um jornal chamado O Bisturi. É um jornal daqui de São Lourenço da Mata. 117 anos. Aí depois vem o Arara. Ele é de 1908. Inclusive, ele é manuscrito. Ele é um jornal feito à mão. O Arara. Aí depois ele vem o Futebol. Ele era feito no mimeógrafo. Sim, sim, eu lembro disso. Pronto, aí chegou o mimeógrafo. Era Do mimeógrafo. cheiro de álcool, né? Usei isso na Passava, escola, lá no futebol. passado. O Futebol, Brito, depois eu vou ler isso com você. Tava falando muita coisa de lá do campo do ar. Aí veio a Sentinela, falando sobre a iluminação da cidade. Então, tudo isso que eu falo aqui, eu pesquiso. 2 L's, né? Sentinela com 2 L's. Ele é de 1925. 25 dá quantos anos? O futurismo, o destino, a iluminação. O frevo. Ele foi feito, no manuscrito também. Ele foi feito por coincidência, em fevereiro, né? Tem os redatores, né? Uma letra muito bonita. A Sentinela novamente. O rebate, escrito à mão. Porque tinha alguns que já tinham gráfica, iam fazer isso em Recife, outros não podiam, né? Ele fazia aqui. O rebate. O apito. O apito era também sobre futebol. O futebol de São Lourenço era riquíssimo, né? Muito, muito forte. O Arara, a hora, o grito. Não é o Brito, é o grito. Ele é de 1947. Vai ou não vai? Muita coisa. O relógio. Aí esse já é um pouco mais atual. Tem até Joaquim Guarda aqui. Em pleno funcionamento do ginásio de São Lourenço, destaca a atuação do vereador Alonso. Apelo ao favor do União dos Prefeitos e Vereadores. Apresentação. A bola. Também sobre futebol. O relógio. A hora. O relógio também. A inauguração oficial o relógio. Muita coisa boa aqui. O momento. O comércio. Aí depois já começou uns jornais mais recentes. A Gazeta, que é de Bartolomeu, da gráfica. Muita coisa interessante aqui. Então você tira alguma coisa daqui por seu conhecimento. Alguns desses aqui, pronto. Aqui já são tudo cópias desse aqui. Aqui, Brito, está um carro que transportava carne. Pegou um trator, o prefeito da época, Fernando Corrêa, pegou, porque a carne era transportada em lombo de cavalo. Matava a carne aí, matava os animais e passava lombo de cavalo. Aqui tem outra coisa muito relevante. Aquela praça ali na beira da linha, né? Que praça da classificação. Muita gente vai para lá, faz comício lá, mas não sabe por que a praça da classificação. Será
dentro de poucos dias, inaugurada a praça que foi construída na rua Manuel Corrêa, por motivo da classificação obtida pelo município como um dos 5 de maior progresso no país em 1957. Quer dizer, São Lourenço desenvolveu entre os 5 maiores municípios de São Paulo. O prefeito está construindo naquela praça um pedestal de granito. O professor teve até lá, não foi? E foi retirado, mudaram, fizeram outra coisa. Ó, é uma confusão enorme. No qual será colocada uma placa de bronze. Está lá, professor? Olha, o antigo pedestal, eu não sei onde está. Se existe ou não está mais lá. O que fizeram foi um arranjo lá qualquer e mudaram de lugar, inclusive. Como homenagem ao povo do município, em comemoração àquele acontecimento. A referida praça será denominada Praça da Classificação. Então, São Lourenço foi classificado como um dos 5 municípios. A praça está lá, mas, como segundo o professor falou, já mudaram de lugar. Já desclassificaram. Passado aqui também a parte histórica de eleições. A Gazeta e outros jornais sempre falava também o comércio. Teve uma eleição de 72 para prefeito. Zé Lapena teve 7.084 e Amaro Alves teve 4.955 votos. Isso aqui depois eu vou passar para você, Brito. E os vereadores eleitos, Antônio Pontes, João Veiga Filho, Antônio Cando, Antônio Rodrigo de Lima, José Quirino de Freitas e a dentista Josefa Rodrigues de Siqueira e Sebastião Lira. Esses foram os eleitos. O Sebastião Lira parece que é parente de Adilson de Lira, né? Ou alguma coisa desse tipo. Porque ainda era São Lourenço Camaragibe aí no caso. Ainda, que tem até Geraldo, né? Também é muito conhecido. Também teve uma eleição em novembro de 78, que Nilo Coelho teve para senador, né? Nilo Coelho 2.677, Cid Sampaio 3.300, Jaba Vasconcelos 15.200 votos. Para deputado federal, Carlos Wilson 1.700, Ricardo Fiuza 2.900, Pedro Correia 2.000 e Augusto Lins 451. Para estadual, Mavial Cavalcante 2.053, Héctor Ilabanca 2.200, José Lapena Filho 3.100, Fernando Sampaio 708, Braz 103, do MDB Francisco Chaga 1.016 e Antônio Luiz 867. Melhor do que ninguém, Brito, para saber sobre essa história. Porque, Brito, você diz assim, mas Guilherme, isso aí foi uma eleição em 72. Mas é bom saber, Brito, o contexto daquilo para agora. Porque o que chegou agora já começou aí. Exatamente. Os filhos e os netos desses daqui Isso me interessa muito. Estão aqui agora. Será copiado para você, Brito, com todo carinho, que eu sei que você vai guardar com muito carinho e amor. Entendeu? E isso é história, professor. A história não mente. Está aqui escrito nos anais. A família Fiuza, na época, era representada aqui pela família Corrêa, que tinha muita amizade. Já a família Cid Sampaio, Amaro Alves de Souza e outros. Isso aí eu acompanhei. Isso aí você já tinha, né? Aí surgiu Héctor Ilabanca, aí começou a surgir outros novos nomes nesse preto aí. Mas Amaro Alves de Souza, a família Cid Sampaio, desse pessoal aí dessa época. Tá chegando ao finalzinho, viu? Mas você pode concluir. Pelo menos essa parte, né? Eu sei que tem mais. Houve uma justificativa em 2018 da mudança do nome do mercado público. O mercado público hoje chama-se Ângelo Albanês, o pai de Gino, né? E uma particularidade nesse cidadão, ele eu acho que é um dos únicos do Brasil que foi pai de 3 ex-prefeitos, né? Sim. De Marco Albanês, que na época assumiu, de Gino e de Marçal, que foi presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Isso também é um fato relevante. É verdade. Não é? E aí, São Lourençense. De novo, eu volto a tratar daquele ponto. Você tem uma praça com o nome de alguém de fora, quando tem alguém importante dentro do município, ou que fez alguma coisa relevante, e aí a gente deve valorizar quem é do município. Exatamente. E ele foi vereador também no município, na época que os vereadores não recebiam. O vereador não era remunerado. Não era remunerado. Ele foi vereador de São Lourenço. Isso também merece uma referência. Tem uma placa também na frente da igreja, até na gestão do atual secretário, né? Adalberto Legal. É uma placa falando sobre o padre Gonçalo Ribeiro. Esse padre foi morto a punhaladas aqui em São Lourenço, porque ele defendia a igreja e os holandeses, a maioria calvinistas, mataram esse padre na frente da igreja, onde tem aquele cruzeiro ali, onde tem aquela cruz. Aquela cruz foi colocada em homenagem a esse padre. Inclusive eu recebi uma comenda desse padre na época do prefeito interino, né, que foi Dr. Gabriel. Sim. Eu recebi uma placa eu tenho guardado em casa do padre Gonçalo Ribeiro.
Isso também tem que ser mais referenciado. E a gente vai Que esse padre passou aí. falar mais. Passou. Já deixando o pré-marcado para o mês que vem, né? Em alguma data, se você puder, se não no outro mês, acabou realmente, tinha muito mais. A gente fala o seguinte, a parte 2 a gente faz em fevereiro ou em março, a débito do seu tempo, mas muito obrigado pela sua vinda, Guilherme. Eu fico muito feliz pela sua vinda. Eu sou empolgado com a ideia, porque eu entendo que o município precisa saber dessas coisas, as pessoas precisam saber, para dizer, eu não sabia, e dizer, há motivos para gostar da cidade. Pode ser não por conta das pessoas que nós temos hoje, mas por conta do patrimônio, sim, Eu tive digamos, uma decepção muito grande no final do ano, acho que vocês acompanharam, com o que aconteceu comigo, minha vida particular. Mas isso aí não vem ao caso. Pelo seguinte, Brito, a valorização das pessoas, entendeu? Eu não estou misturando aqui política, não estou misturando religião, futebol, tudo. Mas as pessoas que têm valor deveriam ser valorizadas. Fica um hiato. Eu não estou dizendo que é Guilherme Santiago. Qualquer um. Qualquer um que faz alguma coisa, me entristeceu. Me entristeceu. E eu cheguei até a tomar alguma decisão que seria ruim, até para mim. No momento de cabeça quente, está aqui Juan, que me aconselhou. O menino tem 19 anos, mas me aconselhou. Minha esposa também, alguns familiares meus. E disse que o mérito é meu, ninguém tira. Claro. Né? Não é porque aconteceu um fato que não vai... Entendeu? Eu acho que lá na frente vai ter coisas boas, vai ter coisas melhores. Né? Não cai uma folha que Deus não queira. Tudo tem que ser de Deus. Né? Se eu sou uma pessoa temente a Deus, sou uma pessoa religiosa, eu tenho que seguir aquela doutrina. Eu não posso ir pela minha cabeça de cabeça quente. Entendeu? E uma coisa que eu tenho a dizer a você, professor, muito obrigado mais uma vez. E não é a parte 2, não, viu? Vai ser a parte 8. Eu já vim aqui 7 vezes. Sim, é verdade. Deste ano é 2, mas das outras vezes é Eu verdade. tenho foto comprovando isso aí. Tem razão. E como eu sou pesquisador, você... Muito bem. Então, gente, vamos lutar pela nossa história. São Lourenço tem 131 anos, tem 480 de vida. Vamos lutar por isso, porque Guilherme Santiago vai passar, a página vai passar e nossa história vai ficar. Vamos lutar pelo museu, vamos lutar pelo centro cultural, vamos lutar pela uma valorização, placas nos lugares, identificações, palestras, as escolas saberem a história. Né? Guilherme está aqui para ajudar. O que puder fazer, Guilherme vai fazer. Muito bem. Brito, obrigado também por vir. Eu que fico, e os ouvintes em casa, né? Fica grato pela essa aula aí de história, principalmente do nosso município, esse resgate que Guilherme vem há muito tempo. E sobre, Guilherme, as vindas e idas da vida é assim. Eu digo a você porque quando eu fui para a LEP Digital e para outros eventos de blogs, né, me perguntaram quanto tempo de blog? Tanto. Você bota matéria de São Lourenço? Bota. Você gosta de São Lourenço? Gosto. Mas quantas vezes você foi contemplado com alguma coisa? Nenhuma. Aí depois o professor Genildo Machado me deu um título de reconhecimento. O atual prefeito, quando era deputado, fez menção na Assembleia Legislativa durante os 12 anos de blog. Quer dizer, a gente agradece algumas pessoas, mas como Guilherme é só um exemplo de muitas, né, riqueza que São Lourenço tem. Aí, feito, eu digo, o que falta é ser olhado, não é? E valorizar quem realmente merece valorização. Tem outras pessoas em outras demandas, como o Guilherme, que merece ser olhado. E uma está aqui, né? Está aqui. Isso não é um trabalho de hoje, é um trabalho de pesquisa e o mais importante, meu povo, minha gente, é com documento, é com fatos, não é com falácias, né? Dizer é muito bom, mas aqui é comprovado, né? Com documento, e a riqueza de São Lourenço passa por Guilherme Santiago, sem dúvida nenhuma. Professor, muito obrigado. Obrigado a Guilherme por ter vindo. Eu acho que os ouvintes que estão nesse momento nos ouvindo estão esperando a 9ª, a 10ª vez que vem para aqui, e a gente espera que quando a gente vir daqui na próxima, a gente venha com novidade, venha com perspectivas melhores, venha com notícias boas para passar para as pessoas, se Deus quiser, e tenha um bom dia a todos que estão nos ouvindo. Obrigado também ao Juan, que está por aqui na escuderia do Guilherme, está auxiliando.